estava lá no lugar ouvindo Jesus falar, porque Jesus gostava de contar muitas histórias e explicar as coisas. Só que eles estavam lá há muito tempo e de repente a barriga começou a roncar. Sabe o que eles começaram a sentir? Fome. Quem gosta de ficar com fome aqui? Ninguém. Você gosta de ficar com fome? Eu não gosto de ficar com fome. Mas sabem, Jesus estava lá falando para aquela multidão, a multidão toda ouvindo os ensinamentos de Jesus. Só que Jesus, crianças, ele passou o dia inteiro ensinando e ele se preocupa com as necessidades nossas. Então Jesus olhou para Pedro, que era um discípulo dele, e falou assim: Pedro, onde nós vamos comprar tanta comida para essa multidão? E o Pedro olhou para Jesus e falou: não vamos encontrar nenhum lugar, porque a gente está no deserto e seria muito caro comprar tanta comida para essas pessoas. Mas, gente, Jesus perguntou para Pedro, mas ele já sabia o que ia acontecer, porque Jesus é Deus e ele se preocupa com os nossos problemas. Aquela multidão estava com um problema de fome. Mas tem um problema muito maior que nós temos ouvido esses dias, que é o problema do pecado. O pecado é quando eu faço coisas que não são boas para mim, não são boas para as pessoas e também desagrada o coração de Deus. E o pecado separa, deixa a gente longe de Deus. Quem quer ficar longe de Deus? Ninguém quer ficar longe de Deus. Mas o mal, ele quer que a gente fique longe de Deus. Então o mal, ele fica tentando a gente pra gente pecar. Ele induz a gente a querer mentir, a querer pegar o que não é nosso, a desobedecer e mais um monte de coisa. Mas Jesus, ele nos ajuda a resolver esse problema. E ele também tinha uma solução para o problema daquela multidão. Mas olhem só, havia uma criança lá que tinha levado 5 pães. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pães. E 2 peixes. 1, 2. Ele sentiu vontade de entregar o pouquinho que ele tinha para distribuir. Mas, gente, tinha mais de 5.000 pessoas lá. Vocês acham que 5 pães e 2 peixinhos ia matar a fome de 5.000 pessoas? Não, coloca 3 zeros. Mesmo assim, ele entregou. Acho que o discípulo olhou para aquela cesta e falou assim: é um gesto muito bonito, mas o que eu vou fazer com 5 pães e 2 peixinhos? Ele foi lá. O olho dele tá certo ou não? Ele foi lá e levou para Jesus. Olha, Jesus, ganhamos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, sabe o que ele fez? Ele pegou e ele orou pro pai dele. E ele falou assim: muito obrigado, pai, por esse alimento. Porque mesmo quando a gente tem pouco, a gente tem que ser grato. A gente divide. Isso, e a gente tem que ser grato pelo aquilo que a gente tem. Se hoje a gente tem carne, a gente tem que ser grato. E se hoje a gente tem ovo, a gente tem que ser Grato. E se hoje a gente só tem arroz, a gente tem que ser o quê? Grato, mas às vezes a gente reclama, né? Mas Jesus, ele pegou aquele pouquinho, agradeceu e sabe o que ele fez? Começou a repartir, a dividir. Igual eu fiz com vocês, dividir os bombons. Ele foi dando, ó, um pedaço de pão, um pedaço do peixe. E foi dando, e foi dando, e foi dando. Dando pra todo mundo. Pra todo mundo. E sabe aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos? Só tinha 5 pães e 2 peixinhos, não tinha? Jesus foi dando pra multidão, ó. Dando. E será que alguém ficou com fome? Tinha porque tem um único peixe e tem mais 2 peixes aí dentro. Sabe por quê? Porque multiplicou. Você sabe o que é multiplicar? Já fizeram multiplicação na escola? Sim. Jesus, ele fez um milagre. Ele fez os peixes para as pessoas comerem. Isso. Ele pegou o pouquinho que tinha e fez ser um montão.
então, e as pessoas comeram tanto que Pode elas entrar. queriam, puderam até repetir, deu para todo mundo comer. E sabe o que ainda aconteceu? Sobrou pão, sobrou peixe, eles guardaram num cesto porque sobrou. Essa história nos ensina, sobraram 56 pães. Essa história nos ensina 12 cestos. 12 cestos. Essa história nos ensina que nós podemos dividir, mesmo quando a gente tem um pouquinho. Sabe uma coisa muito legal que aconteceu esses dias? A família Dayana dividiu uma coisa com a gente 2 vezes já. E a gente ficou muito feliz, porque eles pegaram algo que era deles e dividiram aquilo que era deles com a nossa família. Igual eu dei o bombonzinho, que eu falei que era da nossa casa, a casa deles também dividiram com a gente. E igual a Iana fez, a família da Iana fez, aquele menininho fez. Ele entregou o que ele tinha para dividir. Ele podia guardar só para ele e falar, opa, eu tô com fome, eu vou comer tudo isso daqui, só eu. Ai, Mas não. dor de barriga. Aí ele dividiu. E essa história também nos ensina que Jesus, ele se preocupa com a gente. Se preocupa com a nossa dor, se preocupa se a gente está passando fome, se preocupa com a nossa necessidade. Ele se preocupou com aquelas pessoas que estavam com fome e alimentou elas. E ele também se preocupa com o nosso coração. Por isso que ele aceitou morrer aonde? Morrer no Na céu. cruz. Ele deixou machucarem ele. Deixou ferirem ele. Porque ele se Feriu preocupa com nós. todinho. Ele ama muito nós. Ele ama tanto. A Bíblia diz que Deus amou o mundo No inteiro. coração. Ele amou tanto que ele entregou o seu Filho Jesus por amor a nós. E o que a gente precisa? Só ser grato, só receber ele e segui-lo e amá-lo e obedecer a sua palavra. E ele pode nos purificar e nos limpar de todo o pecado. Então, nessa tarde, vamos fechar os nossos olhos para fazer uma oração? Fala comigo assim, ó. Jesus, me ensina a dividir o que eu tenho, como aquele menininho que tinha só 5 pães e 2 peixinhos e dividiu. Jesus, me ajuda também a crer, a ter fé que o Senhor pode fazer coisas milagrosas e que o Senhor também venha perdoar os meus pecados, lavar o meu coração, me purificar. E eu quero te seguir, te amar e obedecer a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.